Caríssimos irmãos e irmãs, vamos celebrar neste final de semana o 29º domingo do tempo comum. Vamos nos reunir nas nossas igrejas para celebrar a Santa Missa, ouvir a Palavra de Deus, receber a Sagrada Comunhão, e esta palavra vai alimentar a nossa fé, e a Eucaristia será para nós força para que continuemos a nossa vida cristã com empenho, com generosidade e com dedicação. Neste domingo, a palavra do Senhor vai nos ensinar que a salvação que Jesus Cristo veio nos trazer, ela se realizou através da sua generosidade, da sua entrega, da sua morte na cruz. Nós cristãos tivemos um preço, e este preço é o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, derramado até a última gota na cruz, onde Ele se entregou generosamente pela nossa salvação. Vamos todos ouvir com atenção o texto do Evangelho que será proclamado em nossas celebrações deste domingo. O texto é tirado do Evangelho de São Marcos, o capítulo 10, versículos 35 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina esta atitude fundamental que nós devemos ter, nós que somos seguidores de Jesus. Seguir a Jesus não traz nenhum tipo de privilégio, no sentido de que a ideia que pode nos ocorrer é de que, seguindo os passos do nosso Mestre, nós teríamos o direito de alguma coisa, teríamos o direito de ter a vida cristã de alguma forma facilitada, ou este seguir a Jesus significaria para nós ser mais do que os outros, ter uma atitude de superioridade, digamos assim, um status de alguém que deva ser considerado mais do que os demais. Nosso Senhor nos ensina esta atitude de obediência e de humildade. Seguir a Jesus significa seguir os seus passos, seguir a sua palavra, seguir a sua vida. O cristianismo não é um título de honra, de glória, de louvor humano. O cristianismo é, antes de tudo, um dom, uma graça. Significa receber de Deus o chamado a sermos santos, o chamado a vivermos uma vida de acordo com aquilo que nós acreditamos, um chamado a nos identificar com Jesus,
para sermos a sua presença no meio do mundo, para que as pessoas, olhando as nossas boas obras, a nossa luta, nosso esforço, a nossa atitude de profunda fé e confiança em Deus, as pessoas possam glorificar a Deus e possam elas também encontrar por nosso meio a mesma graça que nós já encontramos. Por isso, o cristão não usa o seu título para ser mais do que alguém, não usa a sua realidade de cristão e de filho de Deus para impor-se aos demais, para ter um status a mais do que os outros. O cristianismo, ele produz, antes de tudo, um efeito de humildade. Em primeiro lugar, de reconhecimento dos nossos pecados, das nossas fragilidades humanas, de nos colocar numa situação daqueles que nada têm, daqueles que sem Jesus não são nada. Em segundo lugar, a fé cristã nos leva a uma atitude profunda de gratidão, de sermos agradecidos a Deus por aquilo que Ele nos deu através de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu o perdão dos nossos pecados, Ele nos fez filhos de Deus, membros da igreja, unidos a Jesus Cristo, nosso Senhor. Como nosso Senhor mesmo nos ensina, Ele é a videira e nós somos os ramos. Nos unimos a Ele como os ramos se unem ao tronco da videira, para receber a seiva, para receber a força da vida eterna. Seguir a Jesus deve também nos levar a uma atitude de ir ao encontro dos demais, de sermos para os outros graça, presença de Jesus, de sermos para o mundo não aqueles que se supõem mais do que os outros, mas aqueles que têm uma missão, a missão de fazer com que as outras pessoas encontrem a mesma graça, o mesmo amor, a mesma salvação que nós encontramos. Assim, neste domingo, a palavra de Deus, o Evangelho que nós vamos ouvir, é um forte apelo a vivermos esta humildade, este sentido de gratidão e também este sentido missionário, de sermos como Jesus foi conosco. Ou seja, Ele veio ao nosso encontro, nos trouxe a graça da salvação. Recebemos este dom que é Jesus Cristo. E o Evangelho nos ensina a sermos nós um dom para os nossos irmãos. Um dom que também os leva a encontrar esta graça, esta salvação que nós mesmos também experimentamos. Nestes dias, irmãos e irmãs, a Igreja nos convida a rezar pelo Sínodo, a pedir a Deus que os frutos deste Sínodo sejam autênticos, sejam verdadeiros, no sentido de que o Sínodo sobre a família traga para a Igreja esta coragem de anunciar o Evangelho da família, o Evangelho da salvação que vem através da família. Nos leve a levar a todo mundo esta mensagem de esperança, esta mensagem de apoio, esta mensagem de consciência para o bem das nossas famílias e para que as pessoas também possam compreender o valor, a importância da família, como Deus nos ensina, como está escrito no coração humano, na alma humana, na mente humana, e que a Igreja é guardiã deste valor supremo que é a família. Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo santo, nos dê uma semana santa e que nós possamos anunciar com alegria este Evangelho da vida, este Evangelho da salvação que nosso Senhor veio nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.